Eu vejo aqui vários rostos de amigos, de pessoas conhecidas, de pessoas que nós já convivemos de alguma forma, que já estivemos juntos de alguma forma, lá na nossa querida Casa do Caminho. Quem ainda por acaso está aqui e nunca esteve na Casa do Caminho, né, que o faça agora. Nós estamos de quinta-feira, às quintas-feiras, abrindo o espaço da Casa do Caminho dentro de alguns dias, né, dentro de muito pouco tempo, abrindo a Casa do Caminho para que todos nós possamos estar voltando a conviver naquele espaço maravilhoso, no espaço que sempre nos trouxe bastante paz, bastante alegria de estarmos lá, de estarmos convivendo com as pessoas naquele espaço consagrado da Casa do Caminho. Eu queria falar hoje sobre o que é ser espírita hoje, né? Nesses dias atuais. O que é ser espírita agora? Muita gente confunde tudo isso com ser espírita neste momento. Algumas pessoas dizem o seguinte: ser espírita neste momento é muito difícil, porque o mundo está muito conturbado, as coisas estão muito complicadas, sabe? Há sempre notícias ruins, há sempre coisas que estão acontecendo todos os dias, né? E que me faz ter, sabe, vontade às vezes de não escutar nada mais disso, sabe? De me afastar, de não querer mais estar presente sabe, no dia a dia das notícias e tudo mais, né? Ser espírita hoje, né, já não é uma coisa que acontece só nos nossos dias. Na época de Kardec, quando Kardec esteve escrevendo lá a doutrina espírita, quando ele esteve recebendo as orientações do plano espiritual para escrever a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que ele lançou, ele também achava que aquele momento dele era um momento conturbado, era um momento de dificuldade, era um momento, sabe, onde as notícias não paravam de chegar, porque haviam guerras, a França estava envolvida num pé de guerra, sabe, com bastante preocupação de invasões de todos os lados, né? E Kardec se preocupava com isso também, assim como nós estamos nos preocupando hoje. Mas Kardec sempre esteve pensando no seguinte: bom, isso quando ele começou a receber as informações do plano espiritual, ele começou a pensar de que maneira isso ia transcorrer, de que maneira isso ia acontecer, ou seja, como é que essas coisas todas que nós recebemos, essas notícias que nós recebemos, fazem parte, sabe, desta concepção que nós temos de mundo e de que nós estamos inseridos nessa turbulência toda que acontece, né? Ele tinha então essa curiosidade, e ele começou a fazer pergunta para os espíritos, ele começou a questionar os espíritos a respeito disso tudo. E uma das perguntas que ele fez é o seguinte: ele falou, como é que existem tantas pessoas diferentes hoje em dia, né? Será que essas pessoas foram criadas diferentes? Deus criou cada um de nós de uma maneira diferente e por isso que nós somos tão diferentes uns dos outros? E os espíritos responderam, não, não é nada disso. Nós fomos criados todos iguais. E eles disseram mais ainda, nós fomos criados, eles também, né, foram criados, nós todos fomos criados simples e ignorantes. Né? Ignorantes não no sentido ruim da palavra, ignorantes é de conhecimento, ou seja, nos faltava conhecimento, né, para que nós pudéssemos estar crescendo na nossa jornada, na nossa vida. Então fomos criados simples e ignorantes. Essa foi a resposta, ou seja, simples e sem conhecimento. E como é que a gente podia evoluir então? Como é que pessoas se tornaram diferentes, né? Eles disseram o seguinte, olha, de maneira geral, nós fomos criados todos simples e sem conhecimento, mas fomos criados todos da mesma maneira, com a mesma constituição e com as mesmas oportunidades, com as mesmas possibilidades de estarmos crescendo, de estarmos nos desenvolvendo, né? E por que nós chegamos então em pontos diferentes da evolução, né? Existem espíritos, por exemplo, que estão bastante evoluídos, existem espíritos que estão ainda no começo da escala, e no nosso mundo também, né? Nós temos de que existem pessoas muito boas, pessoas que praticam o bem, pessoas que sabem que se doam à humanidade, e tem pessoas que não fazem tanto isso, ou seja, são pessoas que ainda estão buscando uma maneira de se encontrar e ainda têm dificuldades para se comportar de maneira ética, de maneira bondosa dentro do mundo,
né, no mundo, no planeta Terra, aqui que nós estamos vivendo. E ele começou então a perguntar, vem cá, e como é que isso se dá? Como é que eu entendo esse tipo de coisa? E aí os espíritos disseram para ele o seguinte, há uma escala, né, aquilo que chamou de escala espírita. Essa escala, imagine você que começa no 0 e no 100. O 0 é aquele espírito que foi recém-criado, aquele espírito que foi criado simples e sem conhecimento. E o 100 é aquele espírito que já atingiu o máximo grau de evolução. São os espíritos puros, os espíritos perfeitos, aqueles que não necessitam mais reencarnar, aqueles que não têm mais nenhuma falta para serem pagas. São aqueles espíritos que estão ajudando, sabe, todo o complexo do universo, mas são espíritos que estão numa posição bastante elevada, né? Nós não temos ainda a capacidade de entender totalmente esses espíritos elevados. Por quê? Porque o nosso nível de conhecimento ainda está muito restrito a esta materialidade da qual vivemos, né? Mas como é que essa escala espírita então funciona? Ele diz o seguinte, olha, se nós somos criados, os espíritos disseram, né? Se nós somos criados simples e sem conhecimento, nós, tem espíritos aqui, alguma coisa aconteceu para que eles saíssem deste ponto, porque se todos foram criados simples e sem conhecimento, há um jeito de fazer com que eles, de alguma maneira, eles chegaram a este ponto. O que eles fizeram para chegar a este ponto, né? Aí os espíritos disseram o seguinte, eles passaram por todas as experiências necessárias para que o espírito adquirisse conhecimento, adquirisse experiências, fosse levado de todas as maneiras, e eles superaram essas barreiras todas, esses sofrimentos, esses problemas todos, e chegaram neste ponto por esforço próprio, por decisão pessoal, ou seja, por estar passando por todos esses caminhos. E mais, os espíritos disseram o seguinte, olha, nós vamos fazer, sabe, com que todos cheguem até lá, não é algo que vai ser feito como um milagre, como um passe de mágica. Ah, você vai, você vai ficar mais um pouco, você vai mais para frente. Não é nada disso. São as nossas próprias escolhas. Deus não interfere nisso. Deus nos deu a possibilidade de crescermos. Mas, se vamos para cá ou para lá, se seguimos esse caminho ou se seguimos outro caminho, está dentro de de um certo limite de decisão que nós podemos tomar, que chamamos na doutrina espírita de livre-arbítrio. Aliás, a filosofia também discute essa questão do livre-arbítrio e do determinismo, né? Se há um determinismo, é aquele determinismo que os espíritos disseram, todos nós, todos os espíritos criados por Deus, todos os espíritos chegarão um dia a serem espíritos puros e perfeitos. Todos, sem exceção. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, dependendo das suas escolhas, dependendo das suas decisões, né? E há uma escala espírita que não são degraus estanques. São como se fosse o seguinte, olha, se você para chegar da cor vermelha, se você começa do branco, você vai passando por diversas tonalidades de cores, e essas cores vão, se tornando de uma maneira ou de outra, e vão chegando até o vermelho. Você passa pelo rosa, você passa pelo vermelho claro, pelo vermelho isso, vermelho aquilo outro, até chegar no vermelho puro, né? Essa é a escala espírita, ou seja, nós estamos dentro desse processo. Não há como dizer exatamente em que ponto cada um está. Por quê? Porque essa escala espírita ela tem um componente que é um componente de desenvolvimento intelectual, e há um outro componente que é o componente também de desenvolvimento moral, desenvolvimento aquele que nos faz sermos melhores. Qual é o mais importante? Não existe o mais importante, mas assim, o lógico que o moral é aquele que nos eleva, que nos faz chegar mais rápido a esta angelitude, a esse tipo de espíritos puros e espíritos perfeitos. Mas é um processo que nós vamos passando, um processo que nós vamos caminhando. Na Terra, ele perguntou, sabe, na Terra, como é que está? Ele falou, olha, para você fazer uma classificação, e que não existe essa classificação estanque, há três que você pode dizer. Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Se você pegar e colocar isso dentro de uma régua, você vai ver que
que há um certo período de espíritos imperfeitos, depois um outro período de espíritos bons e outro momento de espíritos puros, né? E isso é uma escala devagar que vai se passando por toda ela. Agora, nós, aqui encarnados no planeta Terra, né? Se eu fizer uma pergunta a vocês, nós somos espíritos puros que estão lá, sabe, na superior, né? A resposta seria não. Nós não somos espíritos puros ainda, né? Mas seremos, com certeza. Os espíritos tiram, sabe, que nós chegaremos um dia a ser espíritos puros, espíritos perfeitos. Nós estamos lá no comecinho da escala como espíritos, sabe, sem nenhuma, os homens da caverna, sabe, os espíritos que sobreviviam de uma forma bastante rústica. Também não. Nós não estamos lá. Enfim, nós estamos num processo de crescimento no meio desta escala. E para isso precisamos estar aprendendo, evoluindo, tendo experiências, crescendo, para podermos cada vez mais avançar nessa escalada, né? Essa é a escala que Kardec conseguiu obter do plano espiritual, conseguiu obter da espiritualidade, para poder entender como é que isso se dava, como é que isso se passava. Como é que a gente consegue, então, sabe, avançar nesse processo de uma maneira mais rápida? Não é sofrendo mais, né? Há algumas teorias, algumas religiões que dizem o seguinte: sofra bastante, né? Sofra bastante porque quem sofre muito rapidamente chegará à angelitude, chegará ao nível de espíritos superiores. Não, né? A doutrina espírita nos ensina que não é assim. A doutrina espírita nos ensina que nós devemos ter experiências, nós devemos estar, sabe, vivendo nesse planeta, aprendendo e absorvendo todas as informações possíveis deste planeta, estudando, melhorando, aplicando aquilo que aprendemos, nos desenvolvendo tanto intelectualmente quanto moralmente, para que possamos estar cada vez mais aptos a poder dar um passo a mais nesta escala espírita. Nunca se volta, nunca se vai para trás, porque uma experiência adquirida, ela já faz parte de nós. O que nós precisamos é estar sempre preparados para dar aquele passo à frente, porque nos garantiram que nós vamos sempre evoluir. Todos nós devemos passar pela fieira do mal, ou seja, todos nós precisamos um dia ter a experiência do mal? Não, né? Os espíritos dizem não. Há espíritos que, por decisão própria, decisão pessoal, não praticam o mal e vão rapidamente crescendo e se desenvolvendo, né? Isso faz parte do nosso crescimento. A nossa sociedade de hoje nos impõe certas condições. A nossa sociedade de hoje nos impõe certas necessidades que temos que estar cumprindo para que possamos estar evoluindo. Nós somos a todos os dias provados nessa sociedade. Uma sociedade que exige de cada um de nós sejamos, sabe, aquelas pessoas eticamente perfeitas, mas que estamos vivendo dentro de um contexto em que às vezes precisamos nos proteger. Isso faz parte de viver em sociedade. E viver em sociedade é viver aprendendo, é viver experimentando, é viver ganhando experiência, é viver de uma forma plena, para que nós possamos cada vez mais estarmos aptos a dar o próximo passo. Jesus esteve aqui, e quando ele esteve aqui, ele nos ensinou exatamente isso, né? Ele nos disse o seguinte: olha, vocês devem aprender, vocês devem, sabe, se aprimorar, nós todos devemos estar avançando neste processo de crescimento, porque isso faz parte da nossa situação de encarnados aqui. E essa evolução não para só aqui. Por isso é que existe a reencarnação. Por isso é que existe a outra possibilidade que nós temos, outras possibilidades que nós tivemos já no passado e que temos agora. Se chegamos no ponto que estamos aqui hoje, se chegamos nesse ponto de evolução, é porque nós fizemos, por nosso esforço, pelos nossos méritos, chegarmos até aqui. Vamos chegar mais à frente? Seguramente vamos chegar mais à frente. Kardec dizia que o verdadeiro espírita se reconhece por querer melhorar-se a cada dia,
por estar a cada dia pensando de que maneira ele pode estar evoluindo. Isso é ser o verdadeiro espírita, isso é ser o verdadeiro cristão. Não é aquele que vá todo dia à igreja, nem todo dia ao centro espírita, aquele que sabe que fala, que faz preces todos os dias, mas uma prece vazia. Não, é aquele que, como Santo Agostinho dizia, que faz o seguinte, que era o exemplo de Santo Agostinho, que não foi um santo na juventude, muito pelo contrário, né? Mas em um certo momento da vida dele, ele parou, pensou, refletiu e resolveu nada na vida dele. E como é que ele fazia isso? Um exercício muito simples ele fazia. Toda noite, antes de dormir, ele pensava naquilo que ele tinha feito durante o dia. Quais eram as ações que ele tinha tomado durante o dia? O que é que ele tinha realizado durante o dia? E aí ele pensava, bom, nisso aqui eu não fui tão bem, preciso melhorar. E ele fazia um esforço para no dia seguinte não cometer mais aquilo, para que não chegasse à noite e ele tivesse que repensar novamente. É claro que isso não é foi para Santo Agostinho um crescimento linear, né? Mas foi de subidas e descidas, mas esse processo todo o fez ganhar experiência, o fez crescer, o fez evoluir, o fez pessoa melhor. Isso é ser o espírita hoje. O espírita hoje não é aquele que se enclausura. O espírita hoje é aquele que vive, é aquele que está presente no dia a dia, é aquele que, através do seu exemplo, é uma pessoa que mostra aos seus pares que ele está se esforçando para ser cada dia melhor. Muito obrigado.